E aí, pessoal da internet, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí a um quadro que eu tenho aqui no canal, que eu gosto bastante, que é Escondidos na Netflix. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Mas antes eu queria saber se você já é inscrito aqui no canal, se você chegou nesse vídeo por acaso. Meu nome é Caco Caruso, no meu canal eu falo sobre cinema, sobre série, sobre muito conteúdo da Netflix. Se você gosta desse conteúdo, eu tenho certeza que você vai curtir meu canal. Também aproveita, me siga nas redes sociais. E eu também tenho um canal de podcast que eu falo sobre o que Hollywood não te conta. Esse é o título. Eu falo de todas as curiosidades aí de Hollywood que você provavelmente não saiba. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Escondidos na Netflix é um quadro que eu tenho aqui no canal, que eu pego filmes que não são tão famosos assim, ou até são, mas enfim, provavelmente você não deve ter assistido ainda, e aí eu separo por gênero e trago aqui pro canal. Eu já fiz sobre romance e já fiz sobre filmes nacionais. Agora eu vou falar sobre um gênero aí que tá bastante em alta, tem saído vários filmes sobre esse gênero, que é suspense psicológico. Que esse suspense, ele não é aquele suspense voltado a coisas sobrenaturais, e sim voltada à mente humana ou a pessoas, né? De repente a psicopatas, ou enfim, algum distúrbio aí na cabeça das pessoas. É disso que se trata o suspense psicológico. E nesse vídeo aqui eu separei 4 filmes muito interessantes sobre esse gênero, que está lá escondido na Netflix e provavelmente você não deve ter assistido ainda. Lembrando que nenhum desses títulos aqui são originais da Netflix, então eles têm data de validade. Se você está vendo esse vídeo lá do futuro, de repente talvez não esteja lá no catálogo da Netflix, mas aí já não é culpa minha, é culpa da nossa querida Netflix. Em primeiro lugar, vai para um filme que eu gosto muito, sério, toda vez que alguém me pede uma indicação de filmes na Netflix, eu com certeza vou indicar esse filme. Ele se chama Rush, e ele é de 2016. Eu já falei sobre ele aqui no canal, lá no comecinho do canal, mas, enfim, como faz muito tempo, talvez ninguém lembre. Rush conta a história de uma escritora chamada Mad, que ela perdeu a audição quando tinha 13 anos por conta de uma faringite. Desde então, ela é surda. E aí ela decide se isolar, morar em uma cabana no meio da floresta, enfim, pra ter uma paz, pra ficar tranquila e também pra escrever, né? Ela tá com um projeto aí de um novo livro e aí, enfim, ela quer se isolar e acaba indo morar sozinha dentro dessa cabana aí no meio da floresta. Só que o que ela não sabia é que tem um cara que ele descobre onde ela tá morando e descobre que ela é surda e está morando sozinha. Daí ele começa a brincar com ela. Ele é um cara mascarado que fica ali rondando a casa e olhando, né, os movimentos dela. Ele acaba pegando o celular dela e tirando várias fotos dela e mandando pro laptop. Então ela percebe que tem alguém ali observando ela, né, enfim. E aí ela vai ter que lutar para sobreviver aí de um psicopata, né, lembrando que ela não tem audição, o que dificulta ainda mais, né, a vida dessa garota. É um filme muito interessante, ele tem um tom de suspense, assim, absurdo, você com certeza vai imergir na história, você vai ficar muito, sabe, imerso, enfim, o suspense ele vai criando uma tensão, assim, absurda, a trilha sonora super ajuda, o cenário, né, porque, meu, ela tá morando em uma casa, assim, no meio do nada, então é só ela, sozinha. Enfim, é um filme que ele realmente tem uma tensão absurda e ele vale super a pena assistir. Eu gosto muito desses tipos de filme que ele só tem um cenário, sabe? Ele só foca em um lugar e é o que acontece, né? Só tem a cabana como cenário. Enfim, é um filme que vale super a pena. Eu peço que vocês vão comentando aí se vocês já assistiram algum desses filmes e se eu me falei o que vocês acham sobre eles também. Em segundo lugar, vai para um filme que eu assisti recentemente, ele é de 2015, chamado The Invitation, ou em português, O Convite. Ele conta a história do Will, que é convidado pela sua ex-esposa chamada Eden a voltar, né, a ter uma socialzinha ali na casa em que eles moravam. Ele não vê ela faz 2 meses desde que eles se separaram por conta de um acidente aí muito trágico com o filho deles. O filho deles acaba morrendo e aí eles se separam e depois de 2 anos ela convida ele, né, pra ir até a casa. Aí ele vai, ele inclusive tá em um outro relacionamento. Chegando lá, ela também tá em um outro relacionamento com um outro cara. E aí eles fazem uma reunião aí dos amigos antigos. Então ele reencontra todos os amigos dele. Só que ele percebe que tem uma galera ali meio estranha, né? Uma galera diferente.
uma galera ali que ele não conhece muito bem e que tá agindo muito estranho. Daí no decorrer do filme ele percebe vários comportamentos estranhos, inclusive da sua ex-esposa. E aí o filme ele vaga muito entre o que é paranoia e o que é ali realidade, porque muitas vezes a gente começa a até duvidar do protagonista, né? E assim, a gente fica em uma dúvida, será que ele realmente tá com a paranoia? Será que ele realmente tá imaginando essas coisas? Ou será que é verdade? Enfim, o filme ele cria um suspense muito absurdo, e aí ele tem vários temas assim muito interessantes, coisas envolvendo seita, envolvendo religião, envolvendo, enfim, o modo como você trata as pessoas. Sério, o filme, ele tem várias camadinhas, assim, muito interessantes. É um filme que eu não dava nada quando eu fui assistir, e quando eu comecei a assistir, eu fiquei super imerso na história, enfim. E o final é muito interessante, sério, o final é muito bom mesmo. Ele também é um filme com um único cenário, né? O único cenário que se passa durante o filme é a casa, né, em que eles moravam. Então, é, assim como o Rush, um filme aí sobre um único cenário, eu achei muito interessante. O próximo filme dessa lista, talvez, muitas pessoas conheçam, que é o filme Uma Noite de Crime, e ele é de 2013. Ele conta a história de um futuro distópico lá nos Estados Unidos, em que o governo constatou que existem muitos presos dentro da cadeia e que não cabe mais ninguém. Então eles tiveram uma brilhante ideia de que haja uma noite por ano em que as pessoas poderiam cometer crimes sem ser presas. Tudo isso com o intuito de diminuir a criminalidade, já que as pessoas elas podiam, né, extravasar, elas podiam matar, elas podiam resolver todos os problemas delas, as pendências, em uma noite sem ser presos. O resto do ano ninguém cometeria crime. E segundo o filme, isso realmente acontece. As pessoas elas param de matar, elas param de cometer crimes justamente porque uma vez por ano elas conseguem fazer isso sem nenhuma penalidade. E essa noite é chamada de A Noite do Crime, e todo mundo se prepara o ano inteiro para isso. E aí no filme a gente acompanha de fato essa noite, né? Toda a preparação para que a noite aconteça e tal. E aí a gente acompanha a história de uma família que é famosa por vender um sistema de segurança para casa, justamente para essa noite do crime. Só que o que acontece é que entra um cara fugindo de vários psicopatas, de várias pessoas aí que estão tentando matar ele. Ele acaba entrando nessa casa dessa família. E aí essa família vai ter que lutar aí contra, né, muitas coisas, contra os psicopatas e talvez aí contra esse cara que acabou entrando dentro dessa casa. O filme mexe muito com a moral das pessoas, em como elas se transformam em uma noite aí em que não tem nenhuma criminalidade, não tem nenhum escrúpulo. Sério, é um filme muito interessante. Se você não assistiu ainda, ou se você não ouviu falar, eu acho que vale super a pena. Se você gosta desse gênero, sério, vale a pena mesmo. E eu falei que ele é famoso porque ele é uma franquia. Depois tiveram vários outros filmes. Eu assisti, se eu não me engano, até o terceiro, mas eu acho que ainda tem mais. E também tem uma série sobre esse tema. Eu não assisti ainda, mas dizem que é muito boa. Enfim, eu acho que é um suspense psicológico e também muito inteligente. É um tema aí bastante interessante. Os temas de futuro distópico têm sido bastante abordados aí nos últimos anos. E esse filme, ele realmente se destaca. E em último lugar aqui, eu deixei pro meu filme favorito, um dos meus filmes favoritos da vida, olha só, que é o filme Get Out, ou Corra. Ele é de 2017. Pra você ver como eu gosto desse filme, tem até um quadro aqui na minha parede, no meu cenário. Eu realmente amo esse filme. Ele conta a história do Chris, que é um jovem negro que acaba indo visitar a família da namorada dele, que é branca. E aí, a princípio, ele é muito bem recebido, a família super, sabe, recebe ele muito bem e tal, só que ele percebe que também essa receptividade tá bastante exagerada. Mas aí, no decorrer do filme, ele vai percebendo que existem aí vários tipos de racismo nas entrelinhas ali com relação a ele. Então, cada vez mais, ele vai entrando numa paranoia aí, descobrindo algumas coisas sobre essa família aí que é muito estranha. E aí, em um determinado momento, ele descobre que está correndo risco de vida. Sério, é um filme muito interessante, muito inteligente. Ele tem várias camadas. Ele fala de racismo assim de uma forma muito clara, mas também nas entrelinhas, em muitas coisas que muita gente faz e acaba não percebendo que é racismo. Sério, é um filme muito interessante. E como eu falei, esse gênero de suspense psicológico, ele tá crescendo cada vez mais. E eu acho que um dos filmes mais bem-sucedidos desse gênero é esse filme, justamente porque ele concorreu ao Oscar
de 2017 como melhor filme, como melhor ator, enfim, várias categorias, e acabou ganhando até de melhor roteiro original. Então, assim, é um filme que ele vale super a pena. Ele entrou muito recentemente na Netflix e, sério, eu amo esse filme. Então é isso, gente. Esses foram os filmes de suspense psicológico. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E também eu quero saber de você, qual outros filmes que você gosta e que são desse gênero, comenta aí embaixo. Em breve eu vou trazer aqui outros vídeos de escondidos na Netflix, de outros gêneros. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha pra geral aí que gosta desse tipo de vídeo. E até a próxima. Tchau!